Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Começando o programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvio. Propósito do nosso programa, leitura e pregação da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Esta Bíblia aqui é uma Bíblia que tem fotos. É uma Bíblia, glória a Deus, aleluia. É uma Bíblia moderna que tem as fotos. Revista e atualizada no Brasil, por João Ferreira de Almeida. Glória a Deus. Então ela tem algumas fotos lá de Israel. Amém? Que Deus abençoe a todos. Para quem quiser adquirir uma Bíblia boa, mostra os caminhos aonde Jesus passou. Bom, irmãos, nós não temos placa de igreja, não defendemos CNPJ de igreja, não pedimos dinheiro de ninguém, nem dízimo, nem oferta. Nós cumprimos o ID do Senhor Jesus e pregamos para ganhar almas. Amém? A leitura de hoje está em Marcos, capítulo 7, versículo 31. Senhor Deus, apresente diante do Senhor a tua palavra, é tua, que será lida e pregada. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Diz assim, Marcos 7, 31. De novo se retirou Jesus das terras de Tiro, e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então Jesus fazia o seu ministério itinerante, ganhando almas e seguindo em frente. Então lhe trouxeram até ele um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Irmãos, ali trouxeram para o Senhor Jesus um surdo que não ouvia, gago que não falava direito. Além de surdo, não ouvia nada, que gaguejava. E suplicaram que ele curasse esse surdo e gago. E Jesus, ouvindo o clamor e o pedido deles, atendendo, tirando-o da multidão, tirou o surdo gago da multidão, levou para uma parte. Glória a Deus. E pôs-lhe os dedos nos ouvidos, pôs o dedo no ouvido dele, e lhe tocou a língua com a saliva. E com a saliva, pegou saliva da boca dele e pôs na língua do cara, do surdo gago. Então, Jesus, tirando a multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abre-te, ou seja, para os ouvidos se abrirem para que ele ouvisse. Abre-te, éfatá. E abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua. Então, ao mesmo tempo, ele foi curado do ouvido, que foi aberto, e da língua que estava presa e ele gaguejava. E aí ele falava desembaraçadamente. Então você pensa bem, ali estava Jesus, naquela terra que acabou de chegar, trouxeram a ele um surdo gago, e o Senhor Jesus cura naquela hora a surdez e a gagueira dele, e ele passa a ouvir e a falar perfeitamente. Irmãos, olha que obra maravilhosa. A igreja do Senhor Jesus, nós que somos servos de Deus, fomos chamados para operar sinais e maravilhas e milagres em nome do Senhor Jesus. Jesus decide por todo o mundo curar enfermos, ressuscitar mortos, expulsar demônios, purificar leprosos, né? Então é a função nossa da igreja. Glória a Deus, aleluia. Cuidado, meu irmão, se você está seguindo um pastor gordo aí, porque tem pessoa que é gordo de doença, tem cara que é gordo de glutonaria, de gludice e de zona de conforto e de dormir até 10, 11 horas da manhã. Um preguiçoso que vive com o dia da igreja. Toma cuidado, observa se o seu pastor, irmão, já foi aquele tempo de ser bitolado e achar que não pode tocar no ungido. Ungido é quem aceita Jesus. Qualquer servo de Deus que tem o nome escrito no livro da vida é ungido, tá bom? Não existe esse negócio do pastor achar que ele é mais ungido que os outros, não. Eu vi aí um pastor, presidente da Assembleia de Deus, presidente em Valadares, aí, tocaram um pastorzinho, um pastor recém-nomeado, o pastor, né, que
cuidava de uma igrejinha muito pequena, enquanto ele era o presidente daquelas dezenas de igrejas de Assembleia de Deus. E esse pastorzão aí, bitelão, enorme, resolveu humilhar o pastorzinho, o pastor pequenininho lá. E esse pastor pequeno tinha sido acusado de adultério, porque alguns invejosos pastores também tinham acusado ele de adultério. E ele falou: eu não adulterei. E o pastor presidente, humilhando ele, falou assim: que Deus cobre de mim se você não tiver adulterado. Que Deus cobre de mim. Aí sabe o que aconteceu? Aquele pastor pequeno foi colocado em disciplina, perdeu o cargo de pastor naquela igreja e saiu humilhado dali. 30 dias depois, 30 ou poucos, ou mais de 30, um pouquinho depois, mas foi rápido, a esposa desse pastor presidente faleceu. E esse pastor se casou com uma outra mulher, uma outra irmã também da igreja, e começou a ficar esclerosado, começou a ficar com Alzheimer, meio retardado, perdeu a unção, foi se desfazendo de tudo que Deus tinha usado ele para fazer. Ele foi destruindo com as próprias mãos. Então, o ungido não é aquele que está lá na frente, que tem o nome grandão, pastor presidente. Não, irmão. O ungido pode ser pequenininho. Se ele for um servo de Deus, senta no último banco, mas o coração dele é convertido a Deus, ele é ungido. E se o pastor tocar nele, vai tomar cepada. E tem que tomar mesmo. Não existe super santo, o superman de Deus, o super pastor de Deus, não, rapaz. Desce desse pedestal aí, que o povo te colocou. Você é um pregador da palavra, igual o crente lá do último banco, quando prega, quando tem a oportunidade de falar do Senhor Jesus para qualquer um e ganha lá uma criatura para ser filho de Deus. Todos somos ungidos de Deus. Amém? E aí, o Senhor Jesus curou esse mudo, esse surdo gago, e ele passou a falar perfeitamente. Todos viram essa cura e se maravilharam. Glória a Deus, aleluia. E depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, abre-te, que quer dizer abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. E ele falava perfeitamente ali, porque o Senhor Jesus o havia curado. Glória a Deus, aleluia. Mas lhes ordenou, tanto ao que foi curado como as pessoas que estavam com ele, Jesus ordenou que ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. E por que Jesus disse para não dizerem para ninguém? Porque Jesus não buscava glória como o homem andando na terra. Ele buscava fazer a vontade do Pai, ele não queria ser glorificado. Ele não queria que o povo viesse adorá-lo. Não naquela hora, não naquele momento. Ele ainda não havia pago o preço. Então ele não queria. Ele veio, ele disse assim: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Quando a mulher chegou perto dele, ele falou: tu és bom. Ele falou: bom é o Pai. Ele é bom. Porque não havia ele ainda cumprido o propósito dele. Por isso ele disse, o que ele falou? Ele lhes ordenou que ninguém o dissesse, não fala para ninguém. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Glória a Deus. E maravilhavam-se, todos estavam maravilhados, sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito, esplendidamente bem, tudo. Coxo anda, cego vê, surdo ouve, gago conversa normal, mudo fala, paralíticos são curados, endemoniados, os demônios são expulsos, a pessoa liberta, domina a tempestade, dá ordem, o mar se acalma, a tempestade acalma, andou sobre as águas, operação de maravilhas. Então eles disseram assim, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Olha que palavra linda. O Senhor Jesus realmente fez tudo esplendidamente, com esplendor. Não somente faz ouvir os surdos, como também faz falar os mudos. Glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus, é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo amanhã, é o mesmo eternamente. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Irmãos, que nós possamos compartilhar a pregação do Evangelho sobre o que o Senhor Jesus fez. Se você está enfermo, está doente, está com depressão, opressão, possessão, saiba que o Senhor Jesus, Ele é quem liberta, Ele é quem cura, Ele é quem transforma, Ele é quem salva. Entregue a tua vida a Ele, arrependa-te dos teus pecados, confesse os teus pecados, abandona os teus pecados e confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida antes que seja tarde.
Eu vou te ensinar agora a sair da condenação eterna para a vida eterna na presença de Deus. É o primeiro passo, meu irmão. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. E as piores palavras que um homem pode ouvir na vida inteira dele, ou na terra ou pós-morte, a pior palavra é quando o Senhor Jesus disser assim: afastai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Essa palavra vai ser dura. E muitos vão ouvir, muitos togados, muitos empoderados, muitas mulheres empoderadas que desafiam aí os seus maridos, querendo ser mais do que eles, vão passar nesse dia lá e vai ouvir: afastai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. E você que está assistindo, meu irmão, confessa o Senhor Jesus depressa com sua boca, arrependa-te dos teus pecados, entrega a tua vida a Ele, para que você tenha direito à salvação e à vida eterna, e saia da condenação eterna. Então olha para a tela aqui agora e repete comigo o que eu vou te ensinar. Repete aí: Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Eu lhe peço, Senhor, perdão pelos meus pecados. Senhor Jesus, que o Senhor entre no meu coração e habite em mim. E que o teu Espírito Santo, Senhor, habite em mim, guarde em mim a tua palavra, a Bíblia Sagrada, para eu não pecar contra ti. Glória a Deus. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida. E que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E meu Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho. Porque eu confessei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. E fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. E você, meu irmão, que fez essa oração agora. Segue aí, Rádio Palavra Viva, /Milvio. Tem dezenas e dezenas de pregações que vão te aproximar de Deus, sem placa de igreja e sem pedir dinheiro de ninguém. Cumprindo o ID do Senhor Jesus. Amém? Compartilhe as pregações com as pessoas que você conhece, para que elas também venham a se converter. Tá bom? Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a minha, sobre a nossa vida, desde agora e para todos sempre. Amém.